Olá, crianças, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula de história, as monarquias absolutistas. As transformações comerciais. No século XV, durante a formação das monarquias modernas, o sistema comercial voltou-se para as atividades manufatureiras, com o objetivo de enriquecer o Estado e reforçar seu poder. Essa política econômica e comercial foi dominante entre os séculos XVI e XVII, ficando posteriormente conhecida como mercantilismo. No entanto, é preciso esclarecer que esse termo não existia naquela época. Ele foi criado no século XIX por economistas alemães que defendiam o liberalismo, teoria adotada no século XVIII. O nome se refere à suposta predominância dos interesses dos mercadores sobre outras atividades econômicas do período. Apesar das dificuldades a respeito do que tenha sido, o mercantilismo consolidou-se no estudo da história para definir esse conjunto de medidas, pois unir em um único conceito diversas ações ocorridas em um grande período facilita a compreensão e o estudo. Com o tempo, o termo se consagrou e é utilizado até hoje. Na verdade, os europeus ocidentais do século XV ao século XVIII não conheciam a política econômica de seu tempo, com o nome de mercantilismo. Não tinham noção de que as práticas econômicas eram mercantilistas, muito menos as viam como algo uniforme e, portanto, passíveis de definir. A definição surgiu muito tempo depois com os historiadores e economistas, que procuraram sistematizar as práticas econômicas daquele período histórico. Características do mercantilismo. O mercantilismo é baseado nas trocas comerciais e foi muito utilizado pelos reinos de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, que buscaram enriquecer explorando suas colônias na América, África e Ásia. Como ele consistia em acúmulo de riquezas, esses estados estabeleceram uma série de medidas para aumentar o lucro sobre as mercadorias comercializadas com as colônias. Uma das principais características do mercantilismo era a intervenção do Estado na economia. Isso significa que todas as regras comerciais eram determinadas exclusivamente pelo Estado. Na relação colonial, o Estado é a metrópole. A colônia, por exemplo, comprava e vendia produtos de apenas um parceiro econômico, prática denominada atualmente de monopólio comercial. Assim, a metrópole restringia as relações comerciais das colônias, obrigando-as a comprar seus produtos manufaturados a altos preços e a vender matéria-prima, metais e outros produtos a preços baixos. Naquela época, um país era considerado rico de acordo com a quantidade de metais preciosos acumulados. Posteriormente, essa prática foi chamada de metalismo. O papel intervencionista do Estado visava proteger o mercado interno e expandir o mercado externo. Com isso, pretendia-se garantir uma balança de pagamentos favorável, ou seja, a renda obtida com as exportações deveria superar as despesas com as importações. Isso era possível por meio de uma política protecionista, que determinava a cobrança de elevadas taxas sobre os produtos que entravam nas alfândegas e tornava desfavorável a importação. Outra medida foi o estabelecimento de um acordo entre os maiores reinos da Europa Ocidental para dividir as atividades produtivas entre eles, gerando, assim, áreas de especialização para cada um e diminuindo a concorrência. Posteriormente, essa medida foi denominada Divisão Internacional do Trabalho, prática que existe até hoje.
O sistema capitalista. O capitalismo é um sistema econômico que tem como pressuposto básico o direito à propriedade privada. Qualquer tipo de posse, desde que o dono dela ou proprietário tenha provas de que o objeto ou a terra realmente lhe pertence. E o acúmulo de riquezas, ou seja, de capital. Esse é o sistema adotado no Brasil e na maioria dos países hoje. No sistema capitalista, as atividades econômicas mais importantes são o comércio e a indústria. Os capitalistas, ou seja, os indivíduos que possuem propriedades privadas que lhes rendem lucros e lhes possibilitam acumular capital, produzem e vendem mercadorias para a população. Um exemplo de capitalista são os industriais, que detêm os meios de produção para fabricar mercadorias e, por meio da contratação de mão de obra, produzem e vendem suas mercadorias. Para aumentar seus lucros, é comum os capitalistas ampliarem cada vez mais a produção e as vendas de bens de consumo. Para isso, contratam pessoas que não têm os meios de produção e compram sua força de trabalho, mediante o pagamento de salário. Nessa relação de trabalho, os capitalistas pagam em troca um valor pré-determinado aos trabalhadores e acumulam para si os lucros obtidos. Sem uma divisão justa dos lucros, o resultado é o aumento nos contrastes entre ricos e pobres, reforçando assim a estratificação social. Fases do capitalismo. Historicamente, o capitalismo passou por diversas fases, que modificaram de acordo com as características de cada época. Fase comercial, século XVI a XVIII, chamado também de capitalismo mercantil, marca a transição entre as estruturas feudais e as capitalistas. Fase industrial, séculos XVIII e XIX, período em que a ideologia capitalista chegou ao ápice, resultando de um processo histórico chamado Revolução Industrial. Fase monopolista, século XIX e XX, denominado também de imperialista, era caracterizado pela concentração de capitais, lutas por mercados e protecionismo. Fase financeira, séculos XX e XXI, marcado pelo crescimento econômico mundial, tem como característica a concentração de capitais em bancos e em negociações das bolsas de valores. Gente, este foi o recadinho de hoje. Espero que tenham entendido. Se inscrevam no meu canal, deem um like e até o próximo vídeo.